Eu tô impactado. É muito boa essa sensação de você ter uma expectativa alta para um filme e ainda assim você assistir e sair totalmente satisfeito. Eu demorei um pouco para assistir Obsessão, né? Dá pra ver pela data do vídeo. Então eu fui assistir já sabendo que ele era um filme super elogiado. Mas mesmo se eu tivesse ido assistir na estreia lá no cinema, eu já tinha uma expectativa muito alta. Porque o filme ele tinha sido exibido ano passado no Festival de Toronto, na Midnight Madness, né? Que é a loucura da meia-noite. Que é uma exibição de futuros filmes de gênero, né? Terror, sci-fi e variados. Que obviamente eu não estava presente lá, mas já começaram a surgir burburinhos na internet de quem assistiu falando: ó, isso aí é bom ficar de olho que quando sair vai ser um dos melhores do ano. É sempre bom a gente ir com calma, em primeiras impressões muito positivas, mas as próprias produtoras e distribuidoras lutaram para ter a Obsessão no catálogo. E quem ganhou essa disputa foi a Blumhouse, que é uma produtora gigante de terror, mas que tem lançado uns filmes bem mais ou menos ultimamente. Ela estava sedenta por um grande sucesso e conseguiu, porque a Obsessão, além de ser um sucesso de críticas, é um dos filmes mais rentáveis da história. No momento ele já passou de 400 milhões de dólares de bilheteria mundial e ele custou ali mais ou menos uns 750 mil para ser feito. É um resultado absurdo, né? Ele já é a maior bilheteria da história para um filme que custou menos de $1 milhão para ser feito. Mas como infelizmente a gente não fica com nenhuma parcela desses lucros, vamos falar do filme, que é o que realmente importa pra gente aqui. Obsessão é o simples, mas muito bem executado. Ele parte de uma ideia que não é original, né? Uma variação da história da Pata do Macaco, que já foi usada em vários filmes e já apareceu até em episódios dos Simpsons. A Pata do Macaco é um conto de terror que foi publicado há mais de 100 anos atrás, né? Sobre um objeto que ele realiza seus desejos, mas esse desejo sempre vem de um jeito meio esquisito. Tipo quando você vai no aplicativo, olha aquela foto de IA do alimento, sabe que não é uma boa ideia, mas acaba pedindo mesmo assim. Aí chega aquele hambúrguer na sua casa com uma aparência e sabor totalmente duvidosos, mas você come mesmo assim porque você não tem nem tempo nem saldo na sua conta para fazer outro pedido. Uma situação que pode ou não ter acontecido comigo no último sábado. É mais ou menos isso e geralmente um pouco pior até. Mas o filme ele pega essa ideia e mistura com romance, com filme de relacionamento, ou com um vídeo da Juju Carente. Poucos vão ter essa referência, hein? Se você sabe do que eu tô falando, me conta aí. E com isso ele cria uma história que é diferente e funciona bem demais. E que história é essa? O jovem Bear, que não é tão jovem assim, ele faz parte de um grupinho de amigos e ele é perdidamente apaixonado por uma dessas amigas, a Nikki. Mas ela não sabe disso porque ele é um grande banana e nunca teve coragem nem de flertar com ela. Mas ele tá no processo de juntar forças para no momento certo declarar o seu amor para Nikki, o que com certeza é uma ideia maravilhosa. Esses amigos também trabalham juntos e têm a tradição de participar da noite do quiz em um bar. E é em uma dessas noites que ele decide que talvez vai dar esse passo e se abrir com ela. Ou provavelmente só vai desistir em cima da hora mesmo. Mas antes de ir pro bar, ele fica sabendo que ela arrebentou um cordão com um cristal que ela tinha. Então ele para numa lojinha esotérica para comprar um novo cordão de presente para ela. Só que como ele é uma pessoa que não consegue tomar nenhum tipo de decisão simples na vida, ele não consegue decidir qual tipo de cristal ela ia gostar mais e desiste. Mas aí ele bate o olho em um produto de procedência totalmente duvidosa, né? O One Wish Willow, ou Salgueiro do Desejo, que é um gravetinho que teoricamente você faz um pedido, quebra ele e esse desejo se realiza. Então como a Nikki ela tá numa fase que ela não tá muito realizada, quer mudar de vida, ele acha que isso vai ser um presente incrível e compra pra ela. Imagina, se ela tivesse falado pra ele que ela tá passando por graves problemas financeiros, a ajuda dele ia ser comprar uma raspadinha, entregar pra ela e falar: toma, boa sorte. Eu odeio esse cara. As coisas seguem, pra surpresa de ninguém, ele não fala nada pra ela e ao invés de dar o presente pra ela, ele mesmo quebra, desejando que ela ame ele mais do que a qualquer pessoa no mundo. Esse desejo se realiza e se você imagina que a coisa não vai dar certo e vai ficar meio bizarra, você acertou. E vamos lá, boa parte do mérito pro filme funcionar vai pra atuação. A Nikki, ela é interpretada pela Indy Navarrete, que tá excelente, né? É uma atuação que vai ser lembrada e comentada por muito tempo e que mostra que muitas vezes talento não é tudo. Depois de gravar Obsessão, a atriz ficou um ano fazendo outros testes e não conseguiu trabalho nenhum, né? Durante esse período ela sobreviveu fazendo bico de passear com o cachorro e fazendo live de gameplay. Agora, com o sucesso de Obsessão, acho que não tem como ela não ter uma carreira muito promissora pela frente e também já dá pra colocar ela como forte candidata a entrar na lista das atrizes criminosamente esnobadas pelo Oscar por estar fazendo um filme de terror e não um filme que a academia acha que vale mais e que a Marvel vai atrás dela pra colocar em algum filme no futuro. É só aguardar. Também acho que vale dar um destaque para a atuação do Michael Johnston como Bear, que é mais retraído, então acaba sendo menos comentado, mas ele é ótimo em fazer um papel de um grande otário, né, que é essencial para a história funcionar. Eles dois são foco, né, mas o elenco de apoio, né, que são basicamente os outros amigos desse grupinho, também funcionam, apesar de eu ter passado um bom tempo tendo uma discussão mental comigo mesmo se o Ian era ou não o garoto de Two and a Half Men. Sabia que não era, mas toda vez que ele apareceu eu não conseguia me convencer totalmente disso. Não é ele não, mas eu achei muito parecido. Uma coisa que
que eu gosto muito é, na falta de uma palavra melhor, quando um filme de terror tem um negocinho. Pode ser um personagem, um visual que vai virar fantasia de Halloween, de carnaval, ou um objeto que vai virar item de decoração de cenário de youtuber. No caso aqui é a segunda opção, né, com o One Wish Willow, que é esse produto com uma embalagem vintage bem legal, né, parece um chocolate que custaria R$ 39,90, e eu gosto como eles não perdem muito tempo explicando como é que aquilo funciona. É magia, é maldição, é tudo uma grande pegadinha super elaborada do Silvio Santos? Não sabemos e não tem problema, até porque ele é um objeto que faz exatamente o que ele promete fazer. Não tem nem como você, enquanto consumidor, reclamar. O Procon ele não contempla a situação de propaganda enganosa de menos. E a gente tem que aproveitar esse momento sem muita explicação aqui, porque com o sucesso absurdo do filme, vão querer espremer o que der daqui. E é inevitável que em breve a gente vai ter um filme ou série explicando a história de origem do graveto e a gente vai ficar sabendo sim, contra a nossa vontade. Voltando pro filme, ele tem uma atmosfera muito incômoda, onde as coisas vão ficando gradativamente mais sinistras e bizarras, nojentas, violentas, mas ele não é aquele tipo de filme slow burn que vai só preparando o terreno para uma entrega no final. Tem esse clima constante de batata quente no ar, porque tem uma pessoa muito instável e imprevisível ali e a situação está sendo lidada por um completo imbecil. Então as chances de dar errado são enormes e dá errado mesmo, né? Pra nossa sorte enquanto telespectador. Existe também um certo humor no filme que eu entendo, sabe? Que não vai agradar todo mundo, mas é o tipo de coisa que eu gosto, eu acho que funcionou aqui, até porque a Obsessão ele se aproveita desse constrangimento social, que tem esses momentos onde eles estão em público, as coisas vão acontecendo e o pessoal em volta não sabe muito bem como reagir àquilo. Uma situação que todo mundo já passou, né? A gente começa dando aquela risada automática de nervoso, as coisas continuam, né? Você só consegue tentar se focar em se teletransportar pra longe dali, ou pensar que, pô, se o mundo tiver que acabar, tomara que seja agora, porque eu só quero me livrar dessa situação. E o filme ele também brinca ou inverte essa ideia básica de vilão e mocinho, monstro e herói. Porque se a gente olhar de uma forma mais tradicional, a ameaça seria a Nick e a vítima seria o Bear, que tá ali preso nessa situação. Mas não é isso, né? A vítima real é a Nick, que ela sim tá presa numa situação desesperadora, enquanto o Bear ele é um cara muito bom em se fazer de vítima, né? Talvez pra ele mesmo, mas ele é o real responsável por tudo que tá acontecendo. Eu sou uma pessoa muito visual, então eu gosto de falar da estética dos filmes, e Obsessão tem uma proporção de tela diferente, né? A imagem ela é mais estreita, você fica com aquelas duas barras pretas ali nas laterais. E geralmente uma razão de aspecto assim diferente, ela é usada pelo diretor para trazer incômodo, deixar a situação mais claustrofóbica. Mas pra ser justo, eu acho que é mais aquele tipo de coisa que na hora que o filme começa você repara, e se você tiver baixado o filme de formas menos tradicionais, faz pensar, pô, será que eu baixei um arquivo com defeito? Que com certeza não foi o meu caso, porque eu nunca faria isso. Mas passando o primeiro minuto é uma coisa que eu acostumo e sinceramente eu nunca mais nem penso nessa diferença, é como se não tivesse lá. Não sei como é que é pra você, mas pra mim realmente é como funciona. E assim, eu acho que é uma coisa que não atrapalha, mas eu não acho que esse incômodo, essa sensação estranha vem daí. Obsessão também é um filme escuro, né? A gente tá vivendo uma era de filmes escuros, que geralmente eu não gosto muito, mas aqui eu também acho que funciona, até porque o filme sabe usar isso pra mascarar um orçamento mais limitado. E uma pessoa parada num canto escuro do quarto sempre vai ser uma cena completamente perturbadora. Inclusive, eu acho o filme bem bonito, eu acho que não deve nada para produções com 20, 30 vezes mais orçamento. Dá pra falar muito também de subtexto, né? Interpretações, muito sobre esse guarda-chuva de relacionamento abusivo, mas eu acho que tem muita coisa aí. Dá pra falar, por exemplo, você tá num relacionamento onde você faz tanto pra agradar uma pessoa que você deixa de ser você mesmo, e também sobre esse tipo de pessoa que se apresenta como muito bonzinho, muito coitadinho, tenta ganhar as coisas na base da pena, e que geralmente é o tipo de pessoa que é bom você ficar com os 5 pés atrás. Ou até sobre essa velocidade, as pessoas geralmente querem pular etapas e não é bem assim que as coisas funcionam. Mas eu vou deixar pessoas mais capacitadas do que eu se aprofundarem melhor nesses temas, até porque eu acho que Obsessão é um filme que, mesmo assim, em momento algum você sequer pensar nessas coisas, continua funcionando. E como isso aqui é um vídeo pro YouTube sobre Obsessão, eu tenho uma obrigação contratual para falar que o diretor é um colega de profissão meu, né? Um youtuber. O Curry Barker, ele escreveu e dirigiu Obsessão, e antes disso ele fazia vídeos pro YouTube, que geralmente eram sketches ali de comédia, mas ele também já tinha feito outros curtas de terror, inclusive em 2024 ele fez um média-metragem, que é o Milk e Cereal, que é bem elogiado, inclusive. Nesses outros trabalhos ele também atuava, inclusive ele quase foi o protagonista de Obsessão, mas só que como era um projeto maior, ele preferiu se focar ali na direção, na escrita e na edição. Eu não vi nenhum desses curtas antigos dele, né, não me preparei tanto assim para esse vídeo, peço perdão pela falta de profissionalismo, mas eu tô bem animado em acompanhar a carreira dele daqui pra frente, né, que já tem vários projetos anunciados. Ele vai dirigir o futuro reboot de Massacre da Serra Elétrica, que é um projeto da A24, e ele já assinou um contrato com a Universal, né, que no caso vai ser com a Blumhouse também,
para um novo filme original de terror, que a gente ainda não sabe qual vai ser, talvez nem ele saiba, mas o contrato já tá firmado. Ele tem outro filme para estrear já no ano que vem, que é o Anything But Ghosts. Vão ter dois falsos investigadores paranormais tendo que lidar com fantasmas de verdade. Esse aqui vai ser um pouco mais puxado ali pra comédia mesmo. E nesse ele vai atuar também. Ou seja, o Curry Barker tá com a agenda lotada e vai render muito conteúdo aqui pra gente no YouTube. Então, agradeço muito pela parceria. E resumindo, eu gostei demais de Obsessão e hoje é meu filme preferido do ano. Vai continuar sendo até o final do ano? Não sei, tomara que não, porque isso vai significar que a gente teve outros filmes maravilhosos, mas no momento eu tô bem satisfeito com esse meu primeiro lugar. E só fazendo uma observação, né? Eu sempre fico com um certo receio de elogiar muito algum filme na internet, mas eu fico com essa sensação de que com isso algumas pessoas podem ir esperando um filme épico, monumental, que vai mudar a vida. E por mais que existam filmes assim, geralmente não é o caso. Obsessão, ele é um filme bem simples e que lida muito bem com as suas ideias e não tem nada relevante ali que eu criticaria. Mas como esse vídeo ele tá atrasado, então todo mundo meio que já assistiu, eu me sinto com um pouco mais de liberdade para conseguir elogiar. E olha só, não é que a gente tá aqui junto mais uma vez na parte final do vídeo? Então eu agradeço demais pela companhia, meu nome é Diego Minsen, se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu entendo, eu também demoro para me inscrever nos canais, só que eu tô começando aqui no YouTube agora, eu quero fazer muita coisa e para isso eu preciso de inscritos. Então se você tá gostando, fica esse pedido desesperado, disfarçado de convite para você se inscrever e curtir o vídeo. Combinado? E você já assistiu Obsessão? Qual seria o desejo que você faria pro Gravetinho? Você acha que talvez eu vai ser o próximo youtuber que vai conquistar Hollywood? Conta aí pra mim que eu tô querendo saber. Então é isso. Tchau!